Olá, amigos de Safras e Mercados. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março. Estamos começando Clima na Semana, que vamos apresentar aí as projeções climáticas para as principais regiões produtoras do Brasil nos próximos dias e ao longo de março. Já cumprimentando o meu amigo, agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos. E aí, Marco, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala, Alessandro, muito bem, e você, como que tá? Como passou a semana? Tudo bem, passamos bem, final de semana tranquilo e agora firme e forte aí para ver se melhora a situação do clima, principalmente no Rio Grande do Sul, que aqui a gente tem sofrido bastante com o clima seco, mas outras regiões também preocupam um pouco. Mas eu já sei, me contaram, que ao longo dessa semana, pelo menos para parte do Brasil, temos aí chuvas marcadas, né? Embora aqui para Uhum. o Rio Grande do Sul eu não tenha tanta expectativa de uma grande melhora Sim. que tu me diz aí que estão colocando os mapas, as previsões? Olha, Alessandro, realmente essa semana será marcada por chuvas é, praticamente diárias, como já vem ocorrendo, em grande parte da região central do Brasil, pegando centro-oeste e sudeste. Os dois grandes extremos, né, a região sul e a região do Mapitobá, o nordeste, com chuvas muito pontuais, bem de fraca intensidade, tá? Até estava chovendo hoje na região, um pouco para cima aí de Porto Alegre, né? Tava chovendo, chovendo também na faixa litorânea ali de Santa Catarina, do Paraná, e essa deve continuar desse jeito, mas para o final da semana e começo da outra aqui, uma frente fria avança aí pelo estado do Rio Grande do Sul e leva algumas chuvas, mas mesmo assim de forma pontual. O grande problema para a semana que vem fica para as regiões centrais e norte do Brasil, onde há previsão de muita chuva e até mesmo com invernadas, principalmente ali no Mato Grosso, Goiás, Minas, Mapitobá, Pará, que deve ter muita chuva, e isso pode atrapalhar aí o andamento no Mapitobá da colheita da soja, que já está iniciando em algumas áreas. Então, de uma forma geral, a semana será marcada pelas pancadas de chuvas em grande parte do Brasil, pouco menos no Rio Grande do Sul, no sul de uma forma geral, e mais na região central. E aí, na outra semana, muitas chuvas na faixa norte. Aqui em Porto Alegre, na capital, a gente tem tido bastante pancadas de chuva, assim, né? Mas é aquela chuva que vem e daqui a pouco já some, né? E Semana bem pontual, passada, assim. Eu não sei se. Eu acho que isso sim, deve estar sendo visto em no praticamente Rio todo o Grande. estado, né? Semana passada eu estava na região de Santa Bárbara do Oeste, passei a semana inteira por lá, né, nos eventos ali na região, Sim. perto de Passo Fundo, naquela Uhum. região ali, né, Ijuí. Para quem não está nos assistindo, não conhece bem a região do Rio Grande do Sul, né, estava ali perto, bem no meio do Rio Grande do Sul ali, e ficou, eu cheguei na terça, mas na quinta choveu muito bem na região, e o final de semana foi marcado por algumas chuvas também. Então, assim, de uma certa forma, chovendo tá. E o que o pessoal falou é assim, tem regiões muito ruins, principalmente a fronteira oeste e Missões, tá muito ruim, até tem alguns lugares piores até do que ano passado, e tem muita área relativamente boa. Não tá né, o suprassumo, mas está relativamente boa. Então, de uma certa forma, o estado gaúcho ainda deve trazer uma produção aí de 16 milhões de toneladas, né, muito parecido, né, o que a safra vem falando. Foi isso que eu escutei lá no evento que eu estava na É, só semana co- passada. Uhum. Comentando até os últimos dados aí sobre a colheita da soja, de safras e mercado, né? A Uhum, gente sempre atualiza na sexta-feira, mas a gente tem aí, Marco, que a colheita até então, dia 3 de março, no Brasil, de soja, 39,7% da área total esperada. Né? Na semana anterior, o índice estava em 30,3, então evoluiu quase 10 pontos percentuais. Em igual período do ano passado, a colheita já era de 50% e a média dos últimos 5 anos é de 40%. Então, em relação à média normal de 5 anos, a gente, enfim, está chegando ali, sim, atrasado em relação ao ano passado. Mas me parece que agora que estão conseguindo recuperar mesmo um terreno perdido, né?
E o exatamente. problema, até a gente tem conversado isso com o Paulo Molinari, né, nosso consultor de milho, é que isso acabou determinando aí certos atrasos do plantio da safrinha, né, em regiões. Não é um grande problema que vai definir uma perda, mas coloca o milho em maior risco, né, Marco? Exatamente. Exatamente. O que a gente está vendo é as chuvas para abril e maio, no Brasil de uma forma geral, se estende pelo menos até meados de abril, em todas as regiões que eu vou falar Cerrado, e aí eu pego Rondônia, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas e São Paulo, Tocantins. As chuvas vão até chuvas boas, tem mais 45 dias de chuvas. Nós estamos aí no dia 6, né? Até meados de Sim. abril, tem chuvas relativamente boas no Brasil. E depois ela não é uma. Do dia 15, a gente está até falando, né? Colocando algumas datas. Do dia 15 de abril até o dia 15 de maio, não é uma ausência de chuvas. As chuvas ficam irregulares. Então, as chuvas não vão cortar cedo. Então, isso traz uma boa perspectiva para o milho safrinha. Já para a região sul, aí eu incluo Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e Paraná, que são os grandes produtores de milho safrinha, o clima é muito semelhante ao que foi do ano passado, ou seja, tem tudo para ser uma safra muito boa, porque foi a melhor região do Brasil ano passado, foi essa região mais sul do Brasil, né? Então, o que a gente vê é o milho safrinha, apesar do seu atraso, tem tudo ainda para ser uma safra relativamente boa, maior do que foi do ano passado, por conta que as chuvas não cortam tão cedo como foi nos últimos 2 anos. Porque se vocês se lembrarem, nos últimos 2 anos, ela cortou no final de março e logo nos primeiros dias de abril. Esse ano não. Ela se estende por mais alguns dias, aí até meados de abril, e depois, na segunda quinzena de abril e primeira de maio, vem ocorrer algumas pancadas. Então, salvo uma geada que por enquanto não tem nada no radar lá no mês de maio, eu acho que o Brasil tem tudo para colher um safrão de milho aí, bem acima dos 88, 90 milhões que foi do ano passado. A gente tem aí dados do plantio da safrinha, segundo também levantamento de safras do mercado. Tem tudo lá na plataforma de safras, safras.com.br. Entra lá e não perca de ver o que a gente tem lá. Temos demonstrações gratuitas da nossa plataforma. Olha só, Marco, plantio da safrinha 57% no Centro-Sul até 3 de março, Sim, ainda com um atraso significativo em relação ao ano passado, quando chegava a 70% o plantio, e a média dos últimos anos para o período é de 65,2. Está recuperando terreno perdido também, agora estão sim. acelerando, né? A semana passada foi muito boa, né, de chuvas, né? De tempo aberto, né? Não choveu tão acelerou bastante a colheita da soja e o plantio do milho semana passada. O avanço foi grande, né? Tu considera, Marco, então, o mês de março, como que a gente pode dizer que ele vai ser aí para o clima e para as principais Eu acho que vai regiões? ser bastante úmido em todo o Brasil. Lógico, não vai ser chuvoso no Brasil inteiro ao longo de todo março. Nós vamos ter períodos mais chuvosos no sul, períodos mais chuvosos no norte, como se na semana que vem a região centro-norte do Brasil vai derramar em água, né? E aí tem que tomar muito cuidado para você que está nos assistindo agora e for da região ali, Mato Grosso, Goiás, Minas e principalmente Mapitobá e Pará, não desseque soja essa semana, porque na semana que vem vai ter muita água caindo aí, né, nessas regiões. E já no sul, as chuvas voltam uma vez por semana, uma frente fria passando e levando chuvas. Ainda de forma irregular, sim. Eu acho que a pior região do Rio Grande do Sul ainda continuará sendo a fronteira oeste e a região das Missões, que ali não chove mesmo. O tempo continua bastante firme e com chuvas apenas na forma de pancadas irregulares, mas está se prometendo que a partir da segunda quinzena de março em diante, há um clima muito parecido com o ano passado, ou seja, tem tudo para que as culturas de inverno no Rio Grande do Sul
venham ser muito boas de novo, como foi ano passado. Excelente, Marco. Muito obrigado. Um abraço, uma boa semana. Você que não se inscreveu ainda aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Todos os dias a gente tem materiais novos para vocês e essa semana tem o glorioso relatório de oferta e demanda de março do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vai ter vídeo no nosso canal sobre isso, com a expectativa para o relatório, depois com os dados propriamente do relatório. E fique ligado então. Marco, abraço aí, uma boa semana. Outro para você, a nós. Um abraço a todos aí. Heitor.